E nós vamos com um debate aqui no Arena. A respeito do encontro entre Lula e Trump no final de semana, será que essa aproximação entre os líderes fortalece o Brasil? Para responder essa pergunta, nós convidamos os deputados Rogério Correia, do PT, e Ricardo Salles, do Partido Novo. Boa noite, deputados. Muito obrigado pela participação de vocês. Começo já perguntando para o deputado Ricardo Salles, na sua opinião, qual é o impacto eleitoral no Brasil dessa aproximação entre Lula e Donald Trump, ressaltando que cada um de vocês tem 2 minutos em cada resposta? Eu acho que eleitoralmente, boa tarde a todos, Rogério. Eu acho que eleitoralmente tem pouco impacto. Eu acho que vai ter resultados se dessa reunião conseguir realmente extrair uma melhoria nas tarifas, né, diminuir as tarifas que foram impostas ao Brasil, nós teremos resultados na economia. Mas não me parece que isso traga resultados relevantes, né, ao contrário do que vem sendo dito, que isso teria sido um gol do presidente Lula, etc. Não me parece que seja o caso. Nós temos que lembrar que o Trump ele recebe todos os líderes, inclusive aqueles que ele eventualmente quer passar um pito. Não estou dizendo que ele tenha passado pito no Lula, porque eu não participei da reunião, mas ele fez isso com o Zelensky, ele fez isso com uma série de pessoas. Não me parece, portanto, que eleitoralmente falando, isso tenha grande impacto. Claro que se a economia brasileira puder melhorar com a redução das tarifas que foram impostas ao Brasil, evidentemente, sim, nós queremos e temos, obviamente, vontade que as tarifas sejam reduzidas ou eliminadas. Isso sim pode ter impacto. Mas me parece que a reunião por si só não traz resultado eleitoral para o presidente Lula. Nós temos que lembrar que o Trump acabou de fazer um grande gesto, por exemplo, para o Milei na Argentina. Isso sim trouxe um resultado eleitoral lá na Argentina, porque o Trump declarou apoio para o Milei. O Trump disse que ajudaria a Argentina por causa do Milei, diferentemente dessa questão das tarifas, e que em nenhum momento, pelo menos até agora, em nenhum momento o Trump voltou atrás naquelas críticas relativas à má postura do governo Lula com os Estados Unidos, com os países desenvolvidos, e também o alinhamento que o Brasil tem sobre Lula com os países do eixo do mal, né? Então, a Rússia, o Irã, Venezuela, Cuba, nenhum desses aspectos foi alterado pela realização da reunião de cúpula entre os dois presidentes. Então, vamos ver qual é o resultado que teremos daqui por diante. Deputado Rogério Correia, na sua opinião, qual é o impacto eleitoral também do Brasil durante essa aproximação que tivemos no final de semana? Bem, uma boa noite a todos os telespectadores da CNN, boa noite, deputado Ricardo Salles. Olha, eu julgo que o presidente Lula fez um golaço, sim, mas não foi da reunião de ontem, particularmente, ou só dela. Na verdade, o presidente Lula teve um comportamento de um estadista e de uma liderança mundial. Ora, os Estados Unidos fez, o presidente Trump, um tarifaço em relação ao Brasil, como vem fazendo em relação a outros países do mundo. Muita gente dizia, o presidente Lula precisa se ajoelhar, pedir ao Trump com humildade que revogue essas tarifas. Enfim, o presidente Lula tem que subjugar os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos fez também interferências políticas no Brasil que não eram para ser feitas. Então, o presidente Lula colocou 2 objetivos claros para iniciar esse debate que começou ontem com o Trump, com certeza, aliás, veio sendo preparado pelas lideranças técnicas e vai ter continuidade. O primeiro objetivo é estancar o tarifaço, ou seja, que os Estados Unidos estanquem esse tarifaço 50%. O Brasil sobreviveu sem ele. Longe de ter uma crise econômica, o Brasil fez relações com outros países dos BRICS, e aí com a Rússia, com a China, com a Europa, com o México, com todos os países, em especial os países dos BRICS. E com isso nós superamos a deficiência das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O presidente Trump viu que era necessário retomar esse diálogo também do ponto de vista econômico, porque os Estados Unidos também precisam do café brasileiro, das frutas, da carne, e havia uma pressão de aumento de preços dentro dos Estados Unidos. Então, acho que a primeira questão é a questão econômica.
presidente Lula, como estadista, tinha que colocar o Brasil debatendo essas questões da economia, porque realmente os Estados Unidos não têm razão em fazer esse tarifário. Segundo é a questão da soberania nacional. Aí não pode um presidente de qualquer país estrangeiro se meter em assuntos brasileiros, fazer punições a autoridades. E eu acho que isso o presidente Lula aí sim fez um golaço. Senta com o presidente dos Estados Unidos para discutir, tendo a garantia da soberania nacional intacta. Eu acho que nesse sentido foi um golaço. Deputado Ricardo Salles, com essa conversa que nós tivemos entre os presidentes, podemos pensar que este é o início do fim das tarifas brasileiras? Olha, o processo de negociação, ele é sempre demorado, ele envolve uma série de reuniões. Eu li hoje no jornal e ouvi alguma notícia de que o embaixador Mauro Vieira já teria dito que várias reuniões estão sendo agendadas e tudo. Isso é um procedimento normal de uma negociação internacional. É óbvio que nenhum de nós fica contente em ver o mercado brasileiro, as empresas brasileiras, né, o agro brasileiro, sobretudo, prejudicado por tarifas que, neste ponto, concordo com o Rogério, economicamente, comercialmente, não se justificam. O Brasil é um dos países que menos tarifas impunha aos produtos americanos. Portanto, essa retaliação de reciprocidade que ele adotou horizontalmente com vários países, ela realmente não se justifica. Então, nós entendemos que, eu entendo especialmente, e o Partido Novo entende, que toda economia de qualquer país, do Brasil, dos Estados Unidos, em qualquer lugar, se beneficia muito mais com abertura comercial do que qualquer estratégia protecionista. Nós vivemos no Brasil do passado, lá atrás, momentos de protecionismo que só nos legaram, né, atraso tecnológico, falta de acesso a produtos, a serviços e tudo mais. Portanto, é uma questão de princípio nós sermos defensores em qualquer situação do livre mercado, do livre acesso a mercados. Tanto o livre acesso ao mercado brasileiro para aumentar a competitividade, sem, evidentemente, entregar a nossa indústria, o nosso comércio a predadores, como foi o caso de algumas ações das indústrias chinesas aqui no Brasil, mas, por outro lado, também para produtos brasileiros no exterior. O mundo se beneficia do livre mercado, isso é muito importante. Deputado Rogério Correia, o senhor acredita que também este é o início do fim das tarifas brasileiras? Olha, o que tudo indica do resultado da reunião, sim. Tanto o presidente Trump quanto o presidente Lula saíram otimistas em relação a este assunto, que foi o assunto principal. Então, eu espero em breve que essas tarifas sejam renegociadas, mas para serem renegociadas, provavelmente o presidente Trump vai anulá-las ou vai diminuir drasticamente essas tarifas para se iniciar, então, as relações comerciais mais definitivas entre Brasil e Estados Unidos. Estou esperançoso que isso aconteça, até porque o presidente Trump sabe também que o Brasil tem outras opções. Caso isso não ocorra, as nossas mercadorias podem ser comercializadas com outros países que são tão bons compradores como os Estados Unidos. O café, por exemplo, hoje a produção do café no mundo é menor do que a demanda. Então, fazer a venda de café aos países europeus ou à própria China, que virou agora um país que está, vamos dizer, aprendendo a tomar o café, abriu um mercado enorme. Então, este é um produto que certamente o próprio Estados Unidos gostaria de continuar tendo o produto brasileiro. Mas, portanto, ele precisa de fazer um gesto para se retomar todo o equilíbrio entre as relações. Então, estou muito otimista, acho que foi importante. E, nesse sentido, se isso vai eleitoralmente favorecer ou não o presidente Lula, vamos ver mais à frente. Mas o fato é que a economia brasileira está indo bem, a inflação está sob controle, emprego está no nível que jamais esteve, salário mínimo tem crescido também anualmente, mais do que cresce a inflação, e temos também a renda do trabalhador crescendo. Eu acho que economicamente o Brasil vai bem e precisa agora ampliar os seus programas sociais e o atendimento aos mais pobres e à classe média, com o programa que o presidente Lula lançou agora, inclusive, das moradias, né? Não só populares, mas para as classes médias brasileiras. Eu passo agora a próxima pergunta para o nosso colega, o analista de política Pedro Venceslau. Boa noite, deputados. Vou começar pelo Ricardo Salles, falando sobre um ponto desse encontro entre Lula e Donald Trump, que foi uma menção
lateral feita pelo presidente norte-americano a Jair Bolsonaro depois de uma pergunta feita pela jornalista. Quero saber, na sua leitura, Ricardo Salles, qual é o significado dessa menção, o impacto dela, já que isso foi tão explorado nas redes sociais pelos parlamentares de direita, mas não foi tema especificamente da reunião que aconteceu em seguida. Veja, Pedro, eu acho que foi importante, sim, porque, primeiro, o Trump sofreu nos Estados Unidos o mesmo tipo de perseguição que o presidente Bolsonaro está sofrendo aqui. Então, ele se vê na mesma posição que o presidente Bolsonaro está se vendo neste momento. Ele se enxerga ali e, portanto, tem absoluta... tem uma correspondência de sentimentos com aquilo que o Bolsonaro está passando. Não há dúvida. Segundo, com relação ao que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio, o próprio presidente Trump promoveu essa anistia e a extinção daqueles processos que lá estavam, né? E, obviamente, ele espera que isso aconteça aqui também no Brasil. Nós temos lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, um forte movimento favorável à anistia. Evidentemente, pessoas que invadiram prédio público no final de semana, sem nenhuma autoridade presente, sem armas, sem nada, podem ter cometido, e cometeram, evidentemente, ali... Tivemos um problema com o nosso sinal, junto com o deputado Ricardo Salles. A gente vai tentar restabelecer essa comunicação. Pedro, podemos perguntar para o deputado Rogério Correia também, enquanto tentamos ajustar o sinal do deputado Ricardo Salles. Vamos lá, então. Deputado? O deputado está aqui na linha com a gente ou não? Pode fazer a sua pergunta, Pedro. Deputado, então, na sua leitura, como o encontro entre Lula e Trump impacta na atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Naquilo que Eduardo Bolsonaro vinha fazendo. Afinal de contas, ele foi lá para tentar fazer com que o Brasil fosse tarifado e que as relações entre Brasil e Estados Unidos piorassem. As relações agora estão relações seguras. Avança-se, portanto, neste procedimento. O presidente Lula, com certeza, expôs também ao presidente Trump o que é e o significado da democracia brasileira. Tanto que o presidente Trump não quis saber de debater o que era ou não foi Bolsonaro neste momento na conversa com o presidente Lula. Bem porque, como diz o presidente Lula, rei morto, rei posto. É preciso discutir esse processo agora para frente. E mais do que isso, realmente as questões relativas a Jair Bolsonaro estão agora com a justiça aqui no Brasil. Ele foi condenado a 27 anos de cadeia, terá que cumprir a pena e essa pena deve começar em novembro. Hoje foi, inclusive, o último dia para ele apresentar recurso. Então, o Bolsonaro seguirá preso, agora não de maneira paliativa, não como prisão preventiva, mas como prisão definitiva, que foi o estabelecido pela justiça brasileira. Esse é o funcionamento da democracia brasileira. É isso que o presidente Lula deixou claro durante todo esse processo. A nossa soberania e a independência do Brasil nas questões políticas, ela precisa ser respeitada. E o Trump, com certeza, respeitou isso, a não colocar esse assunto em discussão, e, quando perguntado, disse que não era da conta de quem fez, vamos dizer assim, aquela pergunta naquele momento, porque não era o assunto ali a ser tratado, ou seja, era coisa do passado. Obrigado, deputado Rogério Correia, pela sua participação. Também agradeço ao Pedro Venceslau e ao deputado Ricardo Salles, que agora conseguiu retornar aqui à nossa conversa. Pedro, temos mais tempo para mais uma pergunta. Agora que o deputado conseguiu retomar nossa conexão, peço para o deputado Rogério Correia também continuar na conversa com a gente. Deputado Ricardo Salles, concluindo aquela primeira pergunta, na sua leitura, qual é o impacto da reunião entre Lula e Trump, e também dos elogios de Trump feitos a Lula, na atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Veja só, de novo, eu acho que o presidente Trump se enxerga muito na posição que o presidente Bolsonaro está hoje, ou seja, de alguém perseguido pelo sistema. Ele próprio, Trump, também foi perseguido pelo sistema e voltou por cima com uma vitória esmagadora. Da mesma forma, com relação àqueles que invadiram o Capitólio, as pessoas que invadiram aqui no Brasil, que definitivamente não fizeram nenhum golpe, ninguém dá golpe no final de semana com prédio vazio, com nenhuma autoridade, sem arma de fogo, nem nada. Foi balbúrdia, foi depredação de prédio público, mas golpe não foi.
Muito bem, dito isso, já há uma predisposição dos Estados Unidos com relação a esses temas todos. O que a presença do Eduardo lá nos Estados Unidos acaba trazendo é um acesso a uma série de informações que sozinho, provavelmente, o governo americano não teria, em que pese várias das suas autoridades tenham absoluta conhecimento, inclusive o Marco Rubio, de diversos detalhes a respeito dessa guerra político-eleitoral aqui no Brasil, que acaba envolvendo não só o Poder Judiciário, mas o Legislativo e vários outros. Então, na minha opinião, essa fala do presidente Trump muito forte em relação à admiração e o carinho que ele tem pelo presidente Bolsonaro, dá um recado, sim, que este assunto é relevante para ele e que ele não deixou isso de lado, em que pese, como sempre foi, os Estados Unidos e o Donald Trump em especial, tenham uma visão muito pragmática a respeito das questões comerciais. Estevão. Agora sim, deputados, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente no Arena CNN de hoje. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado, um abraço a todos, CNN. Um abraço para o senhor também.